A gente está vivendo um processo de pior de dois mundos. Porque talvez a grande desvantagem do sistema de voto distrital, nos Estados Unidos isso é muito claro, é que o deputado federal vira um vereador de luxo. Tá? Ele está sempre pensando naquele distrito onde ele é eleito, etc, etc. E o que a gente está vendo com o orçamento secreto, com as emendas parlamentares, é isso. O cara está governando para o seu grotão. É um negócio que dificulta a vida do deputado, do parlamentar ideológico, enfraquece os partidos que têm alguma linha ideológica. Tá? E não necessariamente nós estamos falando de esquerda, não, nós estamos falando de direita também. Um partido que tem uma linha conservadora, mas que não seja necessariamente voltado para um grupo, para um nicho, o cara não está trabalhando para o seu quintal, para a cidade que o seu pai governa, etc., ele tem muito mais dificuldades. Em que situação fica o Haddad agora, com esse recuo, com o afago do Lula em relação ao presidente da Câmara? Ele já tinha tido algumas decisões que ele precisou voltar atrás, já teve crise do PIX, já teve que explicar o IR, que, aliás, ele continua deixando claro que não haveria déficit na questão do IR, mas teve que fazer ali uma explicação porque foi incluído num pacote ali que não era o ideal. Agora tem esse recuo também. Como é que fica a situação do ministro da Fazenda? A situação do Haddad é muito engraçada, né? Engraçada no sentido de complicação, porque assim, ele é o herdeiro da coroa do Lula, ele dentro do PT, ele representa a ala moderada, já foi falado isso aqui, essa história de que ele é o mais tucano dos petistas, né? Mas assim, ele não tem o prestígio que os digamos assim, que os herdeiros ungidos têm, porque o Lula está dizendo que ele próprio vai se candidatar de novo. Ao mesmo tempo, ele é o sujeito que mais pode ter a confiança do mercado e, portanto, da direita, e aí ele apanha da direita, quer dizer, ele fica numa situação em que ele nem tem o endosso e o prestígio total do presidente da República, e, ao mesmo tempo, ele é bombardeado pela direita, que não quer a possibilidade de que ele se torne viável para o eleitorado de direita também. Então, ele fica bombardeado pelo eleitorado de esquerda, o Lula fica boneco de posto com ele fazendo assim, né? Lá para cá, e fica a direita bombardeando ele, dizendo que ele não é suficientemente fiscalista ou suficientemente de direita. Agora, isso tudo é um papo furadérrimo, porque a primeira coisa que o ministro da Fazenda faria num governo de direita é passar e aprovar tudo isso que está na agenda do Haddad e muito mais, e o Congresso aprovaria. Então, é demagogia pura. Então, a situação do Haddad é uma situação ruim, porque ele não tem... Ele fica meio que um corredor polonês, ele não tem prestígio de todos os lados, ele fica... É uma sensação muito agridoce que ele deve sentir o tempo inteiro, mas, entendeu? Ao mesmo tempo, qual é a alternativa do Haddad? Porque é o seguinte, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para São Paulo dar aula. Exatamente, a alternativa dele é voltar para São Paulo dar aula, porque ele tem essa figura de o herdeiro presuntivo do Lula, o Crown Prince. Mas se ele chuta o balde, se ele sai do governo, não aguento mais apanhar, etc., o que acontece com a carreira política dele? Não tem um porto. Não, ele não vai fazer isso, mas ainda tem outra coisa, porque o que está se desenhando para ele é ser candidato a senador por São Paulo. Que é um cargo difícil também, né? Sim, mas se o PT precisa eleger senadores competitivos para impedir que a oposição faça a oposição bolsonarista, digamos assim, consiga ter uma maioria ou um contingente substantivo no Senado no ano que vem, você precisa que, né, todo mundo tem que ir para o sacrifício. Você precisa que os puxadores de voto, né, se candidatem. E o Haddad é o que mais o recall tem, porque ele foi candidato a presidente da República em 2018 e ele é ministro da Fazenda do Lula. Entendeu? Ele foi prefeito de São Paulo, então ele vai... Já foi ministro da Educação também. Quem mais poderia competir com os candidatos da oposição em São Paulo do que ele? Né? Ele provavelmente, no segundo ano, ele vai ter que ir para o sacrifício.
A Ana Lu Santoro diz aqui, ela dá risada e diz, essa fala foi maravilhosa. Todo e qualquer sistema é ruim. Ela usa uma outra palavra aqui, porque o problema está nas pessoas. O resumo, então, é isso, né? Não, é uma coisa... eu sou um cara sempre muito cético. As coisas funcionam sempre até que elas deixam de funcionar. Não tem nada que seja eterno, não tem nada que dure. Então, você tem que ficar experimentando. É um pouco assim, isso aqui tá ruim, tá? Então... Vamos segurar, segura. Então, uma hora você muda, alterna. Aí todo o sistema, todos os regimes têm momentos de surgimento, ascensão, fastígio, declínio, entendeu? E depois eles começam a não funcionar, você tem que tentar alterar, tentar mudar, tentar reformar. Você tem que experimentar para conseguir manter as coisas funcionando, entendeu? E é incrível que só o fato das coisas mudarem, às vezes ela satisfaz a sensação das pessoas de que há uma inovação, de que não é mera repetição, entendeu? Mas o sistema que aparentemente pode ser mais perfeito do mundo, um dia vai ser considerado ruim. Gente, olha a Constituição de Roma, que era considerado a fórmula da sabedoria desde o Renascimento, durante a própria Roma, a Constituição republicana de Roma. Né? Ela foi redescoberta no Renascimento, era considerada o ápice da sabedoria política. Aí depois passou a ser a Constituição da Inglaterra. A Constituição da Inglaterra era o ápice da sabedoria política. Depois virou a Constituição dos Estados Unidos. Né? Bom, tudo bem que a essa altura do campeonato eu ficaria com a Constituição da Inglaterra, porque essa foi a única que não deu confusão ainda. Mas assim, a própria Constituição dos Estados Unidos, que a gente fala assim, a Constituição americana, meu Deus, que engenho, que sabedoria, que maravilha. E a gente descobre que aquilo só funciona direito se a sociedade inteira estiver achando que o país está crescendo, que eles são realmente os eleitos, que eles estão nos melhores dos mundos. Aí qualquer coisa funciona. Entendeu? Agora a gente está vendo que ela também não é perfeita. Então a perfeição realmente não existe. E não é porque só depende das pessoas, enfim. Nada dura no mundo. Depende tudo do tempo também, né? Os antigos falavam da corrupção nesse sentido, isso que é interessante. O conceito original de corrupção não era o sujeito que vai lá com a câmera filmando e mete a mão num saco de dinheiro, que carrega mala de dinheiro. Corrupção é uma coisa que começa na alma, nos antigos. A ideia de se corromper era a ideia de degenerar, né? É nesse sentido original que é a palavra corrupção. Ela significa degeneração. E que os antigos dizem que nada é eterno e que tudo degenera. Que tudo morre. O homem mais virtuoso tende com o tempo, o filho. A degeneração é algo inerente à condição humana. Basta que exista tempo para as coisas degenerarem. E é por isso que eles pensavam sempre em forma de ciclo. Que você tem uma coisa que nasce, começa, morre, vai bem, degenera, aí rompe, aí aparece outra coisa e começa tudo de novo. Estou falando que a história seja cíclica, não necessariamente. Mas essa ideia da degeneração é inerente à condição humana, à condição histórica. Eu diria a condição... Ah, meu Deus, estou em sala de aula. A condição política está sujeita a uma condição histórica. É a condição histórica que tudo é passageiro. Como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático? Uma questão assim da democracia é que ela demora para apresentar resultados. A democracia estava, aos poucos, e concretamente, melhorando a vida da população. Não estava? É claro que estava. Mas um dos efeitos disso, por incrível que pareça, é a frustração.